Em 1 Timóteo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Supondo que a piedade é fonte de lucro, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Amém, queridos? Então, queridos, a pergunta é esta: você está contente com aquilo que Deus já lhe deu? Do que você precisa para ser uma pessoa contente, ser uma pessoa feliz? Do que você precisa para se tornar uma pessoa satisfeita com a vida, contente com a vida que você tem, né? E é justamente o que Deus, através do apóstolo Paulo, ele vai estar querendo aqui nos dizer com essas palavras, né? O que é que ele está querendo aqui nos dizer? Que para vivermos contentes e também felizes, basta termos o nosso sustento e termos aquilo que precisamos para nos vestir. Não precisamos mais de outra coisa para já vivermos felizes. O texto é claro aí em 1 Timóteo 6,8, quando diz que tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Nós sabemos que muitas pessoas acham que para serem felizes teriam que ter muito dinheiro, teriam que realizar muitos sonhos. Na verdade, quem tem Jesus, ele se contenta com aquilo que Deus já lhe deu. Não precisa de muitas coisas. Jesus é aquele que preenche tudo em nossa vida. E na sua contentação, Deus vai justamente estar lhe abençoando. Deus vai estar talvez lhe acrescentando até mais, se for o caso, para que você possa ajudar aquele também que está necessitado, aquele seu irmão que precisa de uma ajuda. Mas quando você se torna contente com aquilo que Deus já te deu, Deus vai te abençoando cada vez mais. Na verdade, o ser humano, nós estamos sempre descontentes com aquilo que nós já temos. A maioria está descontente, né? Estamos às vezes sempre desejando ter aquilo que não temos, né? E isso vai fazer parte já da natureza humana, já faz parte do homem. O problema não é desejar aquilo que não temos, não é desejar aquilo que você ainda não tem. O problema é viver justamente descontente com aquilo que você ainda não tem. Esse é o problema. Aquele que vive descontente com o que Deus já deu e não está... ele está descontente com aquilo que ainda não tem, na verdade essa pessoa vai estar entristecendo o coração de Deus. E lá em Efésios 4, versículo 30, vai justamente dizer assim: olha, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o texto diz que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. E quando você está descontente com aquilo que você já tem, está descontente porque não tem aquilo ainda que deseja ter, você está entristecendo o coração de Deus, porque Deus já te deu o suficiente para você estar vivendo. Muitas pessoas têm mais do que o que precisa e estão descontentes por aquilo que ainda não tem. Então aquele que vive descontente com o que não tem, está sendo ingrato a Deus. Lembra dos 10 leprosos? Lá em Lucas 17, a partir do versículo 11, você lembra que somente um voltou para agradecer? Jesus curou os 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou. Interessante que aquele que voltou para agradecer a Jesus era justamente um samaritano, que não fazia parte do povo de Deus, não fazia parte dos judeus. Jesus veio para o que era seu, mas é bem verdade que os seus não receberam, é o que diz lá em
no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. E por aquele homem ser samaritano chamou mais ainda a atenção de Jesus. Tanto que Jesus vai justamente perguntar para ele, né? Não eram 10 os que foram curados? Você vai ver isso aí em Lucas 17, no versículo 17 e 18, Jesus fazendo essa pergunta para ele. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, que era um samaritano? Então veja como chamou a atenção de Jesus ali a ingratidão daqueles 9 leprosos. E como também chamou a atenção de Jesus a gratidão daquele único homem que voltou, que era um samaritano, para agradecer a Jesus. A ingratidão, como diz aí um ditado popular, a ingratidão tira a afeição. Então talvez você esteja aí, quem sabe, não sei, chamando a atenção de Deus, chamando a atenção de Jesus, talvez pela sua ingratidão. Não sendo grata por aquilo que Deus já te deu, não sendo grata aí pela vida que você tem hoje. Talvez você esteja chamando a atenção de Deus pela ingratidão. E não por ser grato a tudo que Deus já fez por você, a tudo que Deus já lhe deu. Que você seja grata por tudo, que você consiga chamar a atenção de Deus, igualmente aquele único homem chamou a atenção de Jesus pela sua gratidão, pelo que Jesus havia feito na vida dele. Nós sabemos que a ingratidão é uma das piores virtudes que existe na vida do ser humano. É uma das piores virtudes que o homem tem, a ingratidão, meu irmão. Quando você é ingrato, você se torna uma pessoa infeliz e descontente. E o texto vai dizer em 1 Timóteo 6, versículo 8, que nós devemos estar contentes com o quê? Apenas tendo o sustento e com o que nos vestir. Tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então, meu irmão, entendemos que muitas vezes para sermos felizes, né, estarmos contentes na vida, não precisamos às vezes de muitas coisas. Não precisamos de muitas coisas que às vezes achamos que precisamos. Muitas pessoas às vezes têm mais do que o que precisam e ainda assim estão infelizes. Você sabia? Às vezes você tem mais do que o que você precisa para viver e você às vezes está infeliz. Você está descontente, você está cabisbaixo porque não tem aquilo que outros têm. Ou então não tem aquilo que deseja ter. Mas você está tendo muito mais do que o que você precisaria para viver. Olha o que vai dizer o grande sábio Salomão, né? O rei Salomão, grande sábio. Olha o que ele vai dizer lá em Eclesiastes 2, a partir do versículo 7. Presta atenção. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Meu irmão, olha só. O rei Salomão, depois de ter gozado ali de tudo o que esta vida podia lhe dar, de prazer, ele vai concluir justamente dizendo que tudo aquilo era vaidade. Nenhum proveito havia debaixo do sol de tudo aquilo que ele havia vivido, de tudo aquilo que ele havia desfrutado, de tudo aquilo que os seus olhos desejaram. E ele vai dizer no versículo 10 aí de Eclesiastes 2 que tudo quanto seus olhos desejaram, isso ele não lhes negou. Tudo que ele pôs os seus olhos, ele foi lá e desfrutou. E vai dizer também que ele vai dizer que ele não privou o seu coração de alegria alguma. Tudo aquilo que proporcionava alegria, prazer na carne para ele,
Ele não privou o seu coração de coisa alguma. Agora, interessante que depois de tudo isso, depois de ter gozado de tudo isso aí na vida, ele vai concluir dizendo que tudo isto era vaidade. Não havia nenhum proveito de tudo isto debaixo do sol. Como às vezes somos medíocres, né, meu irmão? Como às vezes somos ingratos, porque nós reclamamos tanto por coisas que não fariam nem falta em nossas vidas, né? E às vezes nós reclamamos mais do que agradecemos a Deus. Quantas pessoas no mundo estariam super felizes se tivessem apenas o que comer e o que se vestir todos os dias? E nós temos mais do que isso, e muitas vezes estamos infelizes por não termos aquilo que estamos desejando ter. Muitos de nós vivemos infelizes, meu irmão, mesmo tendo por certo tudo isto que essas pessoas gostariam de ter todos os dias. Agradeça a Deus pelo que você tem, deixe de reclamar mais e agradeça. Muitos gostariam de estar no seu lugar. Você já pensou nisso? Muitos gostariam de estar vivendo a vida que você está vivendo. Muitos gostariam de ter a vida que você tem, querido. Você reclama tanto e anda tanto infeliz e às vezes sem motivo para isso. Muitos gostariam de ter um pouquinho do que você tem e já seriam muito felizes. Aplique isso aí em sua vida. Aplique esse princípio da palavra de Deus sobre a sua vida. Aplique o que está escrito aí em 1 Timóteo 6, versículo 7 e 8. No versículo 7 diz assim, olha, nada temos trazido para este mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. E as pessoas querem ter tanto, querem possuir tanto as coisas, queridos. E o texto está dizendo bem claro aqui, 1 Timóteo 6, versículo 7, nada temos trazido para este mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. No versículo 8 conclui, tendo, portanto, sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Em outras palavras, aqui o texto está dizendo, para que você quer possuir tantas coisas? Para que você quer tantas posses? Para que você quer tantos bens? Para que você quer possuir tudo nesse mundo se você não vai levar nada? O texto está dizendo que nada temos trazido para esse mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Se você tem o sustento, se você tem com o que se vestir, você já deve viver uma vida feliz, uma vida contente. E para encerrar, eu quero deixar o versículo que está em Hebreus 13, versículo 5. Diz, seja a vossa vida sem avareza, ou seja, sem apego às coisas materiais. Que a sua vida seja sem apego a tudo aquilo que é material e que não vai edificar a sua vida espiritual. Então, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém? Fique com essa promessa aí da palavra de Deus, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Mas antes dele dizer isso, ele disse, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família.